Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos à segunda fase da OAB. Sim, você não está sonhando, você está acordado e extremamente feliz, confiante de que você passou para a segunda fase da OAB. Uma etapa dessa sua trajetória já foi e agora nós vamos juntos até a sua aprovação e a chegada da sua tão sonhada carteira da OAB. Gente, vocês não sabem a felicidade que eu estar aqui e poder acompanhar, poder transmitir, pegar na sua mão e te levar até o dia da sua prova da segunda fase com a certeza de que você irá fazer uma prova sensacional, que você estará confiante, você vai saber o que você tem que fazer ali, o que você precisa escrever naquele papel e vai conseguir a sua nota aí para aprovação. Bom, hoje, primeiramente, eu não vou começar a falar de conteúdo da segunda fase de direito penal com você. Eu preciso te dar as diretrizes de como você vai estudar, de como você vai fazer para poder conseguir entender a prova e responder a prova. A primeira fase da OAB que você vinha estudando é um tipo de prova diferente, né? Nós temos ali questões para você assinalar uma alternativa. Agora, na segunda fase, você vai precisar escrever. Você vai ter a peça, você vai ter as questões, e para isso a gente vai estar aqui para te ensinar como você precisa responder, quais os dispositivos da lei você precisa estar atento, né? Te ensinar ali uns macetes para não esquecer de nada, ok? Então, a segunda fase da OAB, a primeira coisa que eu preciso que você saiba é que ela é diferente. A sua forma de estudo é diferente e eu já adianto para você. Não adianta nada você sentar na frente do computador, colocar uma videoaula, começar a assistir e seguir aí a sequência de vídeos, aulas e pronto. Estou apto para ir fazer a prova. Gente, se você fizer isso, muito provavelmente não vai dar certo. A segunda fase da OAB exige muito mais do que você assistir às nossas aulas. Você vai precisar assistir às nossas aulas e ainda fazer tudo que a gente falar para você fazer. Então não adianta. Independente do curso, gente, se você for fazer um curso presencial e só ir assistir a aula, também não vai adiantar. Então não é o professor falando que você vai conseguir aprender a responder à segunda fase da OAB. Então, põe na sua cabeça que você precisa de papel, você precisa de caneta, lápis ou enfim. Eu aconselho que você comece com a caneta, porque no dia da prova você vai precisar usar a caneta. E se conscientize que você vai precisar escrever, certo? O mais adequado a se fazer é você baixar um modelo de folha aí que tem um espaçamento igual ao espaçamento da folha que a prova, que a banca fornece. E aí você imprimir essas folhas e os seus treinos você efetuar nessa folha, porque você vai se acostumando com a diagramação do papel, com o espaço que você vai ter para escrever, para você poder ver quando você vai poder fazer uma letra maior, uma letra menor, porque às vezes, gente, tem peça, por exemplo, que não vai ser tão extensa, que você não vai ter ali que escrever tanta coisa assim. Mas olha, tem peça que vou te falar. Tem hora que você vai estar assim, contando as linhas e pedindo que surja mais uma linha para você poder finalizar a sua peça. Como, por exemplo, memoriais, é uma peça que costuma ser um pouco mais extensa. Então, se você olha para o papel, se familiariza com ele, você já vai se acostumando a saber o que você pode usar, qual espaço você pode usar, qual espaço você não pode usar. Então, nós vamos ter muito treino, de muita questão, de muitas peças em que nós vamos estar disponibilizando os enunciados para que você possa resolver e, consequentemente, teremos também correção de um certo número aí de peças e questões, certo? Mas muitas delas também é importante que você treine além dos simulados que a gente vai disponibilizar para vocês, certo? Mas olha, eu me empolguei tanto, comecei a falar e nem me apresentei. Eu acho que eu tô ficando meio doida, né? Bom, prazer, professora Priscila Souto.
e eu sou uma das professoras que vou seguir com vocês aí para a sua aprovação na OAB na segunda fase de Direito Penal, certo? A maioria dos conteúdos que eu passo aqui para vocês são a parte processual e a parte das peças prático-profissionais, certo? Mas isso não quer dizer que, porventura, uma ou outra aula da parte do direito material eu também não venha trabalhar, até porque o direito material, ele é de suma importância. Sem o direito material, você não vai conseguir responder as questões e não vai conseguir, via de regra, encontrar as teses de defesa para a sua peça. Então, nessa segunda fase, você vai trabalhar sim com o direito penal material, com o direito processual. Óbvio que a gente vai voltar isso para a parte prática, em que você vai estar colocando isso principalmente na sua peça, né? E além disso, nós temos também toda a parte de legislação extravagante. A legislação extravagante é grande também, né? São várias legislações, mas nós vamos trazer os conteúdos mais importantes para você. Então, já se prepara, já respira fundo, enche o peito de energia, que nós temos muito conteúdo para ser trabalhado. Professora, você acabou de falar que a legislação extravagante é extensa. Eu vou precisar estudar todas as leis? Gente, óbvio que quanto mais conteúdo você conseguir estudar, né, o número maior de conteúdo que você conseguir ali ter domínio, você vai mais calçado para a prova. Mas nós também vamos te indicar quais são as legislações extravagantes de maior incidência, quais que você realmente precisa, aquelas que você não pode deixar de saber, né? Mas nós vamos te dar a numeração das leis para você ter ali já no seu índice do Vademecum aonde que está cada legislação dessa, que se porventura cair na sua prova, você vai ter ali a oportunidade de consultá-la e ali conseguir responder a sua prova, certo? Vamos para a tela para eu passar aqui para vocês alguns detalhes importantes. Olha lá, gente, professora Priscila, olha aqui a bonequinha, né? A bonequinha tá tão bonitinha, bem que eu podia ser mais parecida com ela. Eu até tentei, gente, mas tá aí. Aí tá o meu Instagram e o meu Facebook, certo? Esses canais de comunicação das redes sociais, eu acho muito interessante que você acompanhe, porque por lá a gente divulga eventos, às vezes vai ser disponibilizado aulas online que você vai poder acompanhar. São dicas, são videozinhos rápidos com dicas essenciais do conteúdo. Enfim, você acaba ali acompanhando e tendo ali conhecimento de tudo que está acontecendo. Eu sempre movimento bastante o Instagram, o Facebook, a página do Facebook. Às vezes tem uma coisa ou outra diferente, mas é legal você acompanhar as duas para você não perder ali nada, não perder nenhum conteúdo, às vezes algum material que é disponibilizado, e aí você fica atento. Também não deixe de seguir ali o Atrium Cursos, porque lá você também tem todas as informações pertinentes à nossa matéria de segunda fase da UAB, como também das demais disciplinas com os outros professores. Então é um conteúdo bem bacana que você consegue aí bastante coisa, bastante informação e com certeza muita motivação para te ajudar nessa árdua caminhada, certo? Bom, e aí depois que você estiver me seguindo, você vai começar a acompanhar aí a nossa rotina, nossas gravações também, às vezes tem umas brincadeiras que acabam te descontraindo um pouco. Gente, esse período de segunda fase é um período curto, certo? Você não tem tanto tempo assim para se preparar para a prova com relação à quantidade de matéria que você precisa ter domínio para fazer a prova. Então, uma coisa que você precisa é ter um planejamento, certo? Você precisa saber qual é o horário do dia que você vai ter para estudar, qual é o horário do dia que você vai ter para assistir aula. E eu não estou falando isso por falar, não é besteira, né? Não estou enchendo linguiça. Eu estou simplesmente falando para você o que você precisa fazer e aquilo que vai te ajudar a ter êxito. Para mim, não significa nada eu disponibilizar um monte de aula e não saber que o aluno está de fato aproveitando as aulas da forma com que ele tem que aproveitar. Então, por isso que eu faço questão da gente ter essa aula introdutória para a gente conversar e você poder pôr a sua cabeça no lugar, poder organizar a sua rotina e, de fato, estudar
como tem que ser para a segunda fase. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é que você monte uma rotina, veja quais os dias que você vai ter disponível para estudar. Eu sei que tem aluno que não trabalha, que está estudando, mas eu sei que tem aluno que trabalha e estuda. Enfim, e tem família e tem uma série de coisas que você precisa conciliar, mas você não pode deixar de estudar. O ideal é que você estude todos os dias, pelo menos um pouquinho, tá? Não deixe acumular o conteúdo, porque depois você não vai dar conta. E aí, quando chega o dia da prova, já pensou se você não tiver assistido a aula e não tiver treinado justamente a peça que está pedindo na sua prova? Você fez todo o curso, mas deixou de lado aquela bendita. Aí eu acredito que você vai querer, assim, né? Sei lá fazer o que com você mesmo. Então, cuidado. Leve a sério isso aqui, tá? Nós vamos fazer de tudo para te ajudar, para você ter êxito na sua prova. Mas você também precisa, junto com a gente, estar aí na mesma sintonia, com os mesmos pensamentos, seguindo as nossas orientações, para a gente ter ali a sua aprovação. Então, monte, organize a sua rotina, certo? E aí, tente encaixar o cronograma que a gente disponibiliza para você com relação às aulas, aos conteúdos, para você poder ali organizar dentro dos seus horários. Cada aluno tem um horário, cada um tem os seus problemas, as suas prioridades, mas no momento, a prioridade da OAB, se você está na segunda fase, coloca ela lá em cima, joga ela lá para o alto da sua lista, no topo da sua lista e pegue esses dias antes da prova que você tem para estudar, para montar uma rotina voltada para a sua aprovação, para o seu sucesso. Larga de mão, gente, esse negócio de sair, passear. Ai, mas eu tenho que conciliar minha vida social. Você tem que conciliar, mas não coloque a sua vida social acima do seu objetivo da OAB. Você precisa, no momento, estudar. Pensa que é só esse período, depois você vai ficar livre disso. Imagina você ter que ficar fazendo isso várias vezes e quando você parar para analisar, você vê que foi porque você não se dedicou o suficiente. Então, se dedique por esse período ao máximo, integralmente, o máximo de tempo que você puder. E aí depois, gente, depois vocês vão ali pegar a sua carteira da OAB e seguir para uma nova etapa, certo? Então, vamos juntos nessa etapa. Eu vou encher muito o saco de vocês. Lá nas redes sociais eu vou chamar muita atenção. Tá estudando? Vai estudar. Tá passeando? Larga o passeio, volta para a tela, volta para o caderno, volta para o simulado, que principalmente o simulado é que vai te dar ali uma noção de como que tá indo a sua preparação. Bom, a prova de vocês, por mais que a maioria já tenha noção, eu não vou deixar de falar porque eu sei que tem muito aluno que ainda não tem essa noção de como é feito a prova, qual é a estrutura da prova. Bom, a prova da segunda fase, independente da matéria, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma peça prático profissional e 4 questões dissertativas. Então, nós teremos uma peça e 4 questões. Como eu falei, em todas as disciplinas, tanto na disciplina de direito penal, de direito do trabalho, direito tributário, enfim, a estrutura é a mesma. Óbvio que o conteúdo pertinente na peça e nas questões não são os mesmos. Até porque se você falasse para mim que eu tinha que dar uma aula aqui de processo do trabalho, direito do trabalho, eu ia sair correndo, né? Mas aqui a estrutura é a mesma. E como que isso se divide com relação à pontuação da prova? A pontuação da prova, ela é feita da seguinte forma. A peça prático profissional, ela vai valer 5 pontos, certo? E as questões também mais 5 pontos, e nós temos um total de 10 pontos. Mas as questões, cada uma delas, nós vimos que são 4 questões, elas valem 1,25. E aí, juntando 1,25, né, vezes 4, nós teremos os 5 pontos. E aí, teríamos 10 pontos na prova. Sim, 10 pontos, gente. Foca no 10. Tô brincando. Vocês não precisam tirar 10 para conseguir a aprovação. A nota mínima que você precisa entre a peça prático profissional e entre as questões dissertativas são 6 pontos. Então, nós temos a seguinte situação: a peça prático profissional valendo 5 pontos e as 4 questões dissertativas com o valor de 1,25 cada uma, né? Juntando isso aqui, nós teríamos 10 pontos
mas como nós acabamos de falar, você não precisa se desesperar, pelo menos não com isso, porque você não precisa de 10, você precisa de 6. Então, gente, sabe aquela coisa que a gente falava lá na primeira fase, que 40 é 100? Né? Porque na primeira fase você precisava tirar 40 e 10, a gente fala, na verdade. Você precisava tirar 40 pontos para ser aprovado. Aqui você precisa de 6 pontos. Então você pode distribuir esses 6 pontos tanto entre a peça como pelas questões. O que a gente tem que ter muito cuidado é o seguinte: a peça prático profissional é extremamente importante que você acerte a peça. Ou seja, vamos supor, estamos diante de uma situação que seja ali a interposição de um recurso de apelação, por exemplo. E em vez de fazer apelação, você pega e me faz, sei lá, um agravo em execução. Professora, o que é apelação? O que é agravo em execução? Calma, você ainda está começando a estudar e você vai ver todo esse conteúdo. Eu só estou te dando um exemplo. Então, você tinha que entrar com um recurso e você entrou com outro. O que vai acontecer na sua prova? O que vai acontecer é que, olhando para a peça e vendo que a peça está errada, acabou, minha gente. Acabou. Eles não vão olhar para a sua prova mais. Você zera a peça. E se você zera a peça, o que acontece? Por mais que você gabarite as questões, vamos supor, você tirou 1,25 em cada uma, você teria 5 pontos. Só que se você zerou a peça, você não tem como atingir 6 pontos para ter a sua aprovação. Então, é de suma importância que você consiga visualizar qual é a peça prático-profissional que você precisa fazer. Isso você vai saber visualizar quando você souber a linha do tempo do processo, mas com os olhos focados em cada ato processual. E depois da citação, o que acontece? Falou em citação, você vai pensar na resposta à acusação, certo? E a gente está no final da audiência de instrução, debates e julgamentos. Teve interrogatório do réu e não tivemos as alegações finais orais. Nesse caso, o que você vai fazer? Então é porque converteu as alegações finais orais em memoriais, eu tenho que fazer memoriais, por exemplo. E a sentença, certo? Tivemos a sentença. Poxa, mas espera aí. Na sentença, a gente pode ter, de repente, a necessidade de entrar com um embargo de declaração ou com o mais comum, que seria a bendita da apelação. Então, o momento processual e você entender o enunciado para visualizar o que está acontecendo naquele caso que a banca está trazendo para você é uma das coisas mais importantes que você precisa para a sua prova. E você vai saber isso a partir do ponto que você conseguir estudar o direito processual penal para você conhecer os momentos processuais e cada peça adequada para o próximo ato, certo? Então, tenha em mente que você vai sim precisar conhecer o processo como um todo e não só o processo dentro do procedimento comum, que a gente sabe que no processo penal nós temos aí a divisão dos procedimentos entre procedimento comum e procedimento especial. Dentro do procedimento comum a gente tem o ordinário, sumário, sumaríssimo e no procedimento especial nós temos diversos como lei de drogas, tribunal do júri e assim por diante. E o que acontece? Dependendo do procedimento, a gente pode ter momentos processuais distintos e a necessidade de uma peça ou outra. Por exemplo, o Ministério Público entrou com uma denúncia e aí o juiz não recebeu essa denúncia, ele rejeitou. O que a gente tem que fazer? Vamos supor que você precisa entrar ali com algum recurso, certo? Esse recurso, dependendo do procedimento que você tiver, vai ser um ou outro. Se você tiver ali dentro do procedimento comum ordinário, você vai precisar fazer o quê? Um recurso em sentido estrito. Por outro lado, se for um procedimento comum sumaríssimo, se você tiver no GCRIM, não é rese, é apelação, certo? Óbvio que isso aqui foi um exemplo, no caso seria, nesse caso seria o Ministério Público que entraria com esse recurso, mas só para você visualizar como tem diferença de uma coisa para outra.
tá? Então, todos esses momentos processuais, toda essa sequência de atos dos procedimentos, você precisa conhecer, você precisa saber para poder acertar qual é a peça que você tem que fazer na sua prova. Porque se você não fizer a peça correta, como eu já falei, você pode zerar a peça e, consequentemente, não vai ter como você atingir os 6 pontos, ainda que você gabarite as questões. Bom, as questões, né, já que estamos falando delas, vamos conversar rapidamente sobre as questões. Elas trazem normalmente um enunciado e ali te trazem mais de uma alternativa, mas a alternativa não é para você assinalar uma e sim você responder cada alternativa. Às vezes vem A e B, às vezes vem A, B e C, enfim, eles não têm ali um limite da forma que eles vão dividir a sua resposta. Dentro das questões, você precisa se atentar da mesma forma da peça prático-profissional para responder corretamente, certo? Sempre voltando para o que a banca está perguntando. Então, a banca perguntou, ele poderá ser absolvido? Aí você começa respondendo diretamente, vamos supor, sim, ele poderá ser absolvido. E aí você tem que fundamentar o porquê que ele vai ter que ser absolvido. E aí você vai trazer o fundamento explicando e também o embasamento legislativo. Você tem que indicar aonde que está dizendo isso, qual é o dispositivo legal que está dizendo isso. Às vezes é um artigo da lei, às vezes pode ser uma súmula. Então, sim, também você tem que ficar atento nas súmulas. Na peça prático-profissional é a mesma coisa. Você precisa explicar e ainda indicar o dispositivo legal pertinente. Os gabaritos, tanto da peça quanto da sua questão, eles vão pedir isso, eles vão pedir tanto a explicação quanto a indicação dos dispositivos legislativos aí que embasam a sua resposta. E normalmente eles vêm trazendo uma divisão, uma pontuação para a explicação, se você explicou, respondeu corretamente, e ainda outra pontuação para a indicação de determinado artigo, determinado inciso e assim por diante. Então é importante você já desde agora colocar na sua cabeça que você vai precisar sempre responder buscando a sua fundamentação na lei. Sabe aquele princípio que a gente já sabe? Lá do juiz, princípio da motivação das decisões judiciais? Gente, leva ele para sua prova. Se coloca como juiz, tô brincando, você vai ser advogado, mas você, como advogado ali, você precisa também fundamentar as suas respostas na prova da OAB. Então coloca isso como um dos primeiros princípios para a sua prova da OAB. Princípio da motivação das questões e da peça prático profissional. Você tem que motivar, você tem que dizer o porquê e aonde você encontrou aquela resposta, qual é a lei, qual é o artigo que está te trazendo aquilo, ok? Bom, tá bom, Priscila, já entendi que eu tenho que fazer uma peça, que eu tenho que responder 4 questões e que eu preciso fundamentar tudo isso sem esquecer de nenhum detalhe, de nenhum inciso. Mas será que eu vou ter que saber tudo isso na cabeça? Porque olha bem, alguns artigos eu até sei de tanto utilizar, né? Principalmente aqueles lá, alguns incisos do artigo 5º da Constituição, certo? Alguns artigos específicos do Código de Processo Penal, do Código Penal, mas eu não sei tudo. É muito inciso, é muito artigo, é muito parágrafo para minha cabeça. Eu tenho que saber tudo de cor? Não, você não tem que saber tudo de cor. Você vai ter um aliado, um amigo, fiel companheiro que estará junto com você na sua prova. E esse amigo sou eu, brincadeira. Eu vou estar junto com você na sua mente, né? Eu espero que você, tudo que eu falar aqui, você grave na sua cabecinha. Mas junto com você, você vai ter a possibilidade de levar um vade-mecum, um código para consulta. Não dá pausa e não sai correndo para a livraria para comprar um código de processo penal comentado, um código penal comentado, falando pronto, agora eu vou gabaritar a prova. Porque não pode ser comentado. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o material que você utiliza
para o seu estudo e também o material que você utiliza para a prova, no dia da prova, o que você pode levar, o que você não pode levar. Ainda que a gente vá ter outras aulas e que eu vá gravar uma aula específica para vocês falando do manuseio do vade-mecum, da utilização do vade-mecum, do que pode, do que não pode. Hoje, como é uma aula introdutória, eu preciso te dar uma noção antes que você comece a estragar o seu vade-mecum. Eu tô falando isso porque eu fiz isso, gente. Quando eu fui fazer minha prova da UAB, eu comecei a estudar, eu não tinha noção do que podia e do que não podia fazer. E aí eu comecei a fazer um carnaval no meu código. E aí, quando chegou na metade do caminho, eu olhava para o meu código, me dava um desespero. Eu falei, eu não vou conseguir fazer a prova com isso. E tive que comprar um novo código para adequá-lo dentro das normas da prova. Então, para que isso não aconteça com você, eu vou dar hoje uma introdução para você poder começar os seus estudos já com o seu código, porque é importante que desde agora você já vá criando um elo, uma intimidade, sabe? Gente, dorme com ele do seu lado, faz carinho nele, deixa ele pertinho de você, porque é ele que vai te dar todas as respostas da prova. Então você precisa ter afinidade. Não adianta você, antes da prova, um dia antes, ir na livraria comprar um código novo e falar, eu vou com este. Eu tenho quase certeza, eu posso estar errada. Pode ter gente que funciona assim, mas até hoje eu nunca vi nenhum aluno meu que conseguiu fazer isso e conseguiu encontrar as respostas da prova num código que nunca tinha manuseado. O que acontece? Quando você pega um código, você acostuma, que nem eu falei para vocês, pegarem a folha da prova para treinar, o código você acostuma com a diagramação, com as folhas, aonde está isso, aonde está aquilo, aonde está o índice. Eu lembro que eu passei o marca-texto amarelo naquele artigo. Se você pega o código limpo, sem nada, o código pode ser da mesma editora que você usa. Você fica perdido. Eu, pelo menos, fico. Vou ser sincera para vocês. Estava usando até agora o meu código ainda antigo, lá de 2017. Isso porque para eu pegar o de 2017 e largar o de 2016, foi complicado. E agora eu estou, por conta da segunda fase de vocês, estou respirando fundo para largar o meu querido 2017 e pegar para mim agora um 2018 que vai seguir comigo aí por um bom tempo. Então, se você ainda não tem um vade-mecum específico para fazer a prova, já vá pensando, já vá analisando qual você pretende adquirir, e é importante que seja um vade-mecum atualizado, certo? Óbvio que até a data do edital, para que você comece os seus estudos já com ele. Isso eu acho de suma importância. Não estou falando que você não pode começar a estudar sem o seu código. Eu sei que às vezes você vai comprar, vai pedir, esperar a entrega, aquela coisa toda. Mas já resolve isso quanto antes. Ai, professor, eu não sei qual código eu vou comprar. A gente vai conversar um pouquinho disso no próximo bloco. E aí você escolhe um, né? E pega para você aquele código e não desgruda mais dele até a sua prova. Bom, mas esse é o material que você vai utilizar no dia da prova. Mas e no decorrer dos seus estudos? O que você vai precisar para estudar? Bom, no decorrer dos seus estudos, é importante que você assista a aulas, eu acho de suma importância, porque é um olhar diferenciado, é totalmente diferente da primeira fase. Então, a matéria em si, óbvio, nós vamos tratar os mesmos conteúdos, até porque processo penal é processo penal um só, né? Não existe vários processos penais. Só que o olhar do processo penal para a segunda fase é diferenciado. Então, é importante, vai te ajudar muito você ter ali esse guia, né? As aulas, digamos que é um guia para você, para abrir seus olhos para a segunda fase e te mostrar como que você tem que olhar para aquele conteúdo diante dos olhos da prova, certo? É importante que você tenha um material também com a estrutura das peças práticos profissionais, em que você vai ter ali o modelo das peças, ou pelo menos das principais peças, para você saber como você vai precisar estruturar isso, certo? E ali também que você faça simulados e questões, ou que você responda peças, responda questões. Isso é imprescindível, gente. Isso não tem como deixar de fazer. Se você não fizer peça, não fizer questão no padrão da banca,
no dia da prova você vai ficar perdido, não vai nem saber por onde começar, ok? Bom, eu aguardo vocês no próximo bloco para a gente conversar um pouquinho acerca do seu código, do seu material de prova e também da forma que eu quero que vocês estudem o nosso conteúdo para conseguir a sua aprovação. Até logo! Fala pessoal, voltamos aqui para mais um bloco falando da sua segunda fase da OAB em Direito Penal. Sim, Direito Penal, melhor matéria, melhor disciplina. E se você está aqui, já quero que você não se esqueça que até a sua prova você vai ficar escutando a minha voz, assim, pulsando na sua cabeça, até você conseguir a sua aprovação. Bom, nós estávamos falando no bloco seguinte sobre os materiais da segunda fase. Tanto o material que você vai utilizar nos seus estudos, quanto o material que você vai levar para a prova com você, ou seja, o seu vade-mecum, certo? Bom, o que acontece? Para a segunda fase, como nós já conversamos, é um estudo um pouco diferenciado do que você vinha fazendo para a sua primeira fase. E você precisa quebrar a forma de estudo que você tinha antes e começar agora a aplicar uma nova forma de estudar. Então, por exemplo, você terá as aulas para assistir. Perfeito, como eu falei, nas aulas você vai ter contato com o conteúdo de direito penal, de processo penal e também toda a parte de estrutura das peças prático-profissionais com um olhar da banca, de como você precisa entender isso para colocar o conteúdo dentro de uma peça. Não adianta nada, por exemplo, você pegar uma peça para fazer, para montar, em que você vai precisar trazer toda a argumentação jurídica, trazer as teses de defesa, se você não tiver conhecimento do direito penal material. Ou seja, você precisa conhecer ali os elementos que constituem o crime. Você precisa conhecer, por exemplo, de processo penal, as regras de competência, porque de repente você pode ter uma tese ali que vai ensejar na incompetência do juízo e isso, consequentemente, pode trazer uma nulidade processual. Então, são conteúdos que você já estudou para a primeira fase, mas que você precisa conhecer e saber como que você vai aplicá-los dentro de uma peça ou dentro da resposta de uma questão dissertativa. Porque vocês vão ver no decorrer do curso e conforme vocês forem resolvendo questões anteriores da prova ou questões inéditas que o curso elaborar para você, que normalmente eles trazem um caso. Ou seja, ele vai te narrar uma situação hipotética, né? Que fulano cometeu tal crime e aí foi te procurar como advogado e aí ele vai querer saber o que você pode fazer, né? Ou o que você pode alegar em defesa dessa pessoa diante dos fatos que ele trouxe para você no enunciado. Então, a partir disso, você vai ter que visualizar quais são as possibilidades, certo? Com embasamento no conteúdo que você tem de direito penal e processo penal, mas transformá-los em argumentação a título, por exemplo, de uma tese de defesa. E como eu falei para vocês, o princípio da motivação das questões dissertativas e da peça processual, você também tem que motivar ali, dizendo qual é o fundamento legal daquilo que você está falando. Então, você vai precisar assistir essas aulas para quê? Para poder puxar esse conteúdo, mas com esse olhar um pouquinho diferenciado. Então, as aulas vão te ajudar demais nisso. E também para a gente pontuar para você quais são as partes da matéria mais recorrente, quais são os conteúdos que você jamais vai poder deixar de estudar, aquilo que você tem que saber fazer. Com a gente você vai conhecer a estrutura das peças, conhecer em cada momento processual qual é a peça cabível e assim por diante. Outra coisa que você vai ter são as apostilas disponibilizadas aí na área do aluno. Então, eu, no caso, estou preparando toda a apostila que vocês vão ter de acordo conforme vocês forem assistindo às aulas. Então, você vai assistir uma aula, por exemplo, falando de princípios processuais, mas aí esses princípios processuais não é a mesma aula que eu gravei, por exemplo, para uma primeira fase. É uma aula falando dos princípios, mas te mostrando como que esses princípios
podem aparecer dentro de uma tese de defesa e que você precisa indicar esses princípios, precisa indicar os dispositivos legais que esses princípios se encontram, porque eles podem aparecer no gabarito, certo? Nós vamos conversar um pouquinho mais adiante como que é feita a correção dessa prova. E eu vou mostrar para vocês como que vem normalmente padronizado o gabarito e como que é feita a distribuição dos pontos. E eu já comentei que às vezes vem uma pontuação específica para explicação e uma outra pontuação para saber se você indicou o artigo correto que de fato fundamentaria aquela resposta. Então aí você precisa pegar as apostilas que forem disponibilizadas, isso é muito importante, porque elas vão enriquecer o teu conteúdo, certo? Vão enriquecer o teu estudo, porque ali vai estar tudo discriminado, tudo bonitinho, organizado para te ajudar a enxergar cada ponto da matéria que você está tendo nas aulas, certo? Os modelos das estruturas das peças, eu já havia comentado, isso você precisa ter principalmente se você nunca lidou na prática penal. Eu sei que muitos de vocês já fizeram, por exemplo, estágios, certo? Já trabalharam em escritórios de advocacia e assim por diante. Como muitos de vocês sequer nunca viram uma peça prático-profissional. Ai, professora, tinha prática na faculdade. Se tinha prática na faculdade, você já teve esse contato, mas nem sempre na faculdade eles direcionam assim para esse olhar da OAB, o olhar da banca. Então, vamos repassar aí ou conhecer, caso você ainda não conheça, peça por peça. Eu vou esgotar com vocês todas as possíveis peças que podem aparecer na sua prova. Essa é minha missão e eu espero que a gente consiga concluir isso aí com êxito, certo? E aí também os simulados, tanto das peças como das questões que você não pode deixar de fazer. E além dos simulados, você treinar peças e questões para poder aí ir se adequando de como deve responder, o que você está errando, até mesmo para você enxergar qual é a sua deficiência, se você está com mais problema na parte processual, em que você não está conseguindo identificar uma peça, por exemplo, ou se você não está conseguindo argumentar, trazer argumentos para a sua peça, então você vai precisar, por exemplo, estudar um pouco mais de direito penal material, toda aquela parte, legítima defesa, estado de necessidade, os elementos do crime, a constituição exata do crime, ou até estudar a parte processual, a título de nulidades, pegar ali incompetência, suspeição do juiz, todos esses detalhes que saem, que criam tese de defesa. Se você não tem esse conteúdo, você vai olhar para a peça e vai falar, eu não sei o que escrever, eu não sei o que alegar, certo? Então a gente vai trabalhar muito bem isso para poder mostrar para vocês as teses de defesa, mostrar como escrever tudo isso na prova, porque não basta você saber o conteúdo se você simplesmente falar assim, ah, eu sei o que é crime, ou ah, eu sei todas as regras de incompetência, mas você precisa saber escrever isso, trazendo isso como uma tese de defesa. E além de escrever e explicar, por exemplo, que aquele juízo é incompetente, o que isso acarreta? Isso traz o quê? Se o ato foi praticado por um juiz incompetente, por exemplo, vai se convalidar o ato e continua? Ou você vai falar, já que o juiz é incompetente, nesse ato praticado por ele, neste caso, é nulo, né? Então, o processo tem que ser remetido para o juízo correto. Então, a gente vai te dizer o que você vai alegar e qual, consequentemente, vai ser o seu pedido dentro da argumentação ali que você fez, tá? Então, esses materiais, apostila, a estrutura das peças, se você quiser utilizar como também material de apoio algum livro de prática penal, o mercado está cheio de bons livros de prática penal, tem aluno que gosta do livro, pode adquirir algum livro, não tem problema algum, certo? Só se certifique se é um livro realmente atualizado, se está dentro ali das últimas leis, se você tem que pegar coisas atualizadas até o seu edital. Perceba se é um autor aí que trabalha voltado para a OAB, isso também é importante, para você não pegar ali coisas que não são pertinentes para a sua prova, certo? Tem uns livros aí um pouco mais densos que você pode utilizar depois que você tiver com a sua carteira da OAB, quando você estiver advogando. Mas para a prova da OAB a gente tem que ser bem objetivo no que a banca gosta, no que a banca pede e a forma com que você precisa explanar a sua resposta.
Outra coisa que você também pode utilizar como um material de apoio, se você quiser, já tiver, não estou falando para você comprar, não é isso. Mas se você já tiver, às vezes um bom livro de direito penal ajuda muito, principalmente na parte geral, porque a maioria dos alunos tem essa dificuldade na parte geral de direito penal. A gente vai trabalhar muito com essa parte, porque isso que vai gerar grande quantidade de tese de defesa. Então, você precisa estar dominando esse assunto. Não adianta nada eu começar a trazer um monte de peça para você, tese de defesa, se você não tiver a base do direito penal, se você não tiver a base do direito processual penal. Então, um livro de direito penal não precisa ser, gente, aqueles manuais gigantescos com trocentos mil volumes. Às vezes, uma simples sinopse já vai resolver o teu problema, tá? Aqueles livros de resumo, aquelas sinopses pequenininhas, já vão te dar um norte para você aí relembrar o conteúdo junto com as nossas aulas e junto com o material de apoio que também é fornecido. Você vai conseguir dominar toda essa parte do direito penal. Do processo penal, também, se você tiver um livro, você pode já separar, junto com o teu material de segunda fase, a título principalmente de consulta, né? O processo penal, a gente sabe que é muito detalhezinho, é uma sequência lógica, uma sequência determinada dos atos que vão acontecendo, e se porventura alguma coisa escapar da memória, você tem ali um livro para poder fazer a sua consulta. Professora, mas eu não preciso de livro, tem a internet, o senhor Google. Gente, cuidado com o que vocês pegam na internet, tem muito material desatualizado, muito material errado. Então, se certifique do material que você vai estar utilizando. Eu não vou indicar especificamente nenhum livro, tá? Esse daqui. Vocês já estão aí estudando, tá? Acabaram de sair da faculdade ou ainda estão na faculdade ou já terminaram a sua faculdade. Então, vocês sabem diferenciar quando um livro é renomado, quando você pode confiar num determinado autor ou quando não. Então, escolha um livro que você goste da linguagem do autor para te deixar principalmente para consulta. Retorno a falar, eu não estou mandando você comprar livros. Se você quiser seguir apenas com o nosso conteúdo, com os nossos materiais disponibilizados, você vai fazer também uma boa prova. Mas eu sei que tem aluno que prefere ir um pouco além, ou algum aluno que tem uma certa deficiência em alguma matéria, por exemplo, direito penal, tem mais dificuldade, vai precisar de um reforço maior na disciplina e às vezes gosta de fazer uma leitura complementar para se sentir mais seguro. Então, nesses casos, vocês podem utilizar essa espécie de livro que vai ajudar também, ok? Mas não esqueça que as aulas vão ser completas, você vai conseguir dominar bem todo o assunto. Agora, vamos falar um pouquinho do bendito do dia da prova e do material de prova. Porque o material de estudo, eu já falei para vocês, né, retomei aí o que nós já havíamos dito e conversamos um pouquinho mais sobre ele. Mas você precisa, para iniciar os seus estudos, principalmente ter em mãos o seu vade-mecum. Isso não tem como fugir. Então, olha lá, gente. O vade-mecum, então, é o seu aliado, o seu companheiro, como nós já conversamos. Bom, qual vade-mecum eu devo usar? Aí é a pergunta que não quer calar e que vocês ficam desesperadamente perguntando qual é o vade-mecum que eu indico. Primeira coisa, eu indico você utilizar o vade-mecum que você já tem costume, que você já tem afinidade. Ai, professora, eu utilizo o vade-mecum da Saraiva, da editora Saraiva. Professora, eu utilizo o vade-mecum da Método. Eu utilizo da Revista dos Tribunais e assim por diante. Tem diversas editoras, certo? A gente sabe que tem as mais conhecidas, que o pessoal na faculdade acaba usando mais, mas tem muitas outras editoras. Por exemplo, eu na minha época da faculdade, eu não tinha tido contato ainda com o vade-mecum da Revista dos Tribunais. Quando eu tive contato com o vade-mecum da Revista dos Tribunais, eu adorei. E aí eu abandonei o da Saraiva por um tempo e fiquei utilizando só o da Revista dos Tribunais.
Por outro lado, depois eu conheci o Vademecum da Método. E aí eu comecei a utilizar o Vademecum da Método. No começo você não acha as coisas, mas depois você se acostuma de tal forma com ele que aí você não consegue mais utilizar outro e assim por diante. Então, se você já tem o costume de utilizar uma determinada editora, veja direitinho a última edição dela lá, a mais atualizada possível. Lembrando que você precisa de um Vademecum atualizado até a data da publicação do seu edital, tá? Então, se você já tiver um código atualizado com essa data, você pode utilizá-lo. Ou se você de fato fala, não, eu vou adquirir um novo código para fazer a prova, quero algo novo, vá até uma livraria, olhe o Vademecum na mão, certo? Ai, mas eu quero comprar pela internet. Tudo bem, mas primeiro tenha o Vademecum que você quer comprar em mãos para você conhecer aquele produto e ver se você vai se acostumar com o tamanho da fonte, com o espaçamento que ele tem, certo? Isso faz diferença. Pode parecer bobo. Vocês devem estar falando, ai, não faz sentido, mas faz sentido. Eu quero, depois que vocês estiverem estudando ali uns 20 dias com o seu Vademecum, você pegar o Vademecum do colega, de outra editora, e vai procurar alguma coisa ali para ver se você vai encontrar. Você não vai saber encontrar nem onde está o Código de Processo Penal, quanto mais determinado artigo, tá? Então, escolha com carinho o código que você vai usar. Eu não vou falar para você que tal código é melhor ou outro código é melhor, porque como eu falei, cada um se adapta melhor com um tipo de material, certo? Eu tenho a minha preferência, certo? Mas também manuseio diversos outros códigos. E eu não vou mentir para vocês que cada código novo que sai eu fico doidinha para comprar para ver como que é, para ver se eu vou gostar mais. E aí assim, né, a prateleira lá do escritório vai se multiplicando os códigos e vão ficando. Aí chega uma hora que tem código lá de 2013 e aí eu fico com aquela dor, eu falo, não, mas esse eu usei para fazer tal prova, deixa o código aí, né? E vai fazendo coleção de Vademecum. Mas assim, o da sua prova vale a pena guardar, gente. É uma coisa assim, acho que é uma recordação, é quase que um troféu da sua aprovação. Então escolha desde já ele com carinho, trate ele com todo zelo e cuidado, tá? Que aí ele vai servir de troféu depois da sua aprovação. Priscila, eu compro um Vademecum daquele grande, que tem tudo, ou eu compro um Vademecum daquele menorzinho, que só vem ali o conteúdo específico de penal? Nossa, nunca vi falar nisso. Que Vademecum pequenininho é esse? Tem gente que não conhece, porque está na faculdade, e na faculdade a gente está acostumado a utilizar aquele Vademecum grandão, que tem Constituição Federal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, de Processo Penal, enfim, ele tem praticamente todas as legislações mais importantes e também tem a parte da legislação extravagante e súmulas. O que acontece? Esse tipo de código, ele não está totalmente completo. Na verdade, eu acho que não existe um código totalmente completo, porque são muitas leis que nós temos. Se nós fôssemos condensar tudo em um só livro, eu acho que eu precisaria desse estúdio inteiro para empilhar folhas, né, e mandar encadernar, porque não tem como, gente, é muita coisa. Então, óbvio que ali estão as legislações mais pertinentes. Mas se é um código que tem as principais leis, por exemplo, civil, né, tributário, direito do trabalho, direito penal, ou seja, as leis matrizes de cada disciplina, a legislação extravagante também vai trazer as principais leis extravagantes de todas as disciplinas. Só que quando ele faz isso, ele não vai te trazer um corpo legislativo especificamente para o direito penal mais completo. E aí, muitas leis, às vezes, nesse Vademecum grande, alguma legislação extravagante, você não vai encontrar. E aí, gente, imagina na hora da prova, você se deparar com uma questão. Normalmente, essas leis extravagantes mais específicas vêm em questão dissertativa. Você olha para o seu código e fala, eu não tenho essa lei aqui. O que eu faço? Senta e chora, né? Porque você não vai conseguir ter a lei para você poder
ali olhar a resposta, ler os artigos, poder se certificar se aquilo está correto e aí sim passar para a folha de resposta. Então, o que acontece? A gente tem algumas opções. Primeira opção, você ir com esse grandão somente e passar apuros, porque não tem como você prever. Pode ser que não, pode ser que você não precise, mas pode ser que sim. E aí você vai ficar ali com medo de saber, né, se a resposta não vai conseguir olhar no código. Tem a outra opção de você comprar esse código específico. O que é esse código específico? Código específico de cada área. Então, a gente tem, por exemplo, a área de direito penal, a área de direito do trabalho, a área de direito tributário e assim por diante. Então, o que eles fazem? Eles pegam as leis mestras, né? Vai ter lá a Constituição Federal, no caso de direito penal, Penal, Código de Processo Penal, e assim por diante. E a parte da legislação extravagante, ela é mais completa dentro da área penal. Ou seja, tem as leis que tem lá no grandão e mais algumas que o grandão não tem, porque ele precisava dar espaço para as outras disciplinas. Então, nesse vade-mecum específico, que normalmente ele é um livrinho um pouquinho menor, ele vai ser mais completo para o conteúdo de direito penal. O que acontece com esse tipo de código é que, normalmente, ele não vem, por exemplo, o Código de Processo Civil. Priscila, mas eu fiz penal para me livrar do processo civil. E o que você quer com o processo civil, por exemplo? Ai, gente, algumas situações nós utilizamos o Código de Processo Civil. Não é uma coisa tão corriqueira, mas pode ser que você precise do Código de Processo Civil. Então, se você está pensando em comprar somente um desse código específico da área penal, atenção, busque um específico, tudo bem, mas que ele seja completo para tudo que possa aparecer na sua prova, que inclusive tenha as partes importantes que você precisa, por exemplo, do Código de Processo Civil. Se for um vade-mecum desses específicos que não tiver, por exemplo, o Código de Processo Civil, eu não aconselho você a ir só com ele. Como eu falei com relação ao vade-mecum grande, não é certeza que você vá precisar, mas eu quero te deixar avisado, calçado do que pode acontecer na sua prova e você possa precisar. Por exemplo, citação. A citação no processo penal a gente sabe que, via de regra, é feita pessoalmente. Mas nós também temos outros tipos de citação. Nós temos a citação por edital e temos a citação, por exemplo, por hora certa. A citação por hora certa ela é aceita no processo penal, mas quem vai regulamentar a citação por hora certa é o Código de Processo Civil. E aí vamos supor que tenha lá uma situação narrando uma citação por hora certa, em que você precisa confirmar como que é a conduta ali do oficial de justiça para fazer a citação por hora certa. Se você não tiver o Código de Processo Civil, você não vai ter aonde confirmar isso e ainda fundamentar, porque você não vai saber de cor os artigos do Código de Processo Civil. Então, você precisa do Código de Processo Civil na hora para poder fundamentar a sua resposta, ok? Por isso que essa questão de vade-mecum é muito complicada, tá? Então, busque um material completo. Na dúvida, não sei o que fazer, algumas opções para você. Uma, se você tiver condição, você pode levar 2 códigos. Leva um código grande, um genérico, e leva um específico. Dessa forma, você está calçada de tudo. Outra opção, Priscila, eu tenho um código que ele até ele é antes do edital, mas eu vi que os dispositivos ali eles estão atualizados para a prova. Mas é um código um pouquinho mais velho meu aqui, mas ele tá limpinho, não tem nada que o edital proíba, né? Não tem nenhuma marcação que o edital proíba de fazer. E aí eu vou escolher então para levar para a prova um específico. Vou comprar um novo específico.
Então, eu vou levar o meu já antigo, que está dentro do que a prova, do que o edital diz que pode, e vou comprar apenas um pequeno. Tudo bem, tranquilo. Você vai com o seu pequeno, vai trabalhar em cima do seu pequeno, o seu estudo, e você vai levar o seu que você já tinha por precaução, caso você precise de algum conteúdo que o pequeno não tenha, tá? Ou vice-versa, você já tem um pequeno e vai comprar um grande, enfim, aí você vai se adequar ali dentro das suas necessidades e das suas possibilidades. Mas eu, Priscila, confesso que eu acho muito seguro você ir para a prova com 2 materiais. Até por conta das marcações que vocês vão ver que são feitas, que você pode utilizar marca-texto, enfim, essas coisas. E aí, o que que a gente faz, né? O que que eu indico? Que um desses seus materiais você deixe ele intacto. E o outro material que você possa trabalhar dentro das regras que o edital te coloca, certo? E aí, a partir disso, você vai estar calçado tanto para o momento da prova, de você ter o conteúdo completo que você pode consultar, quanto na possibilidade de repente vir um fiscal reclamar do seu código e, enfim, acabar de repente tendo algum problema por conta da forma que você organizou o seu material e você ali não ficar sem material para consultar, então você vai ter um outro código bonitinho, limpinho. Quando eu digo bonitinho, limpinho, não é novinho sem manusear. Você também, no decorrer dos seus estudos, deve utilizar esse código para você criar uma afinidade com ambos, ok? Mas o mais aconselhado é que você possa ir com esses 2 materiais, a não ser que você de fato encontre um específico que tenha tudo que você precisa, tá? Tem alguns códigos aí no mercado que são muito bons, que eles já trazem especificamente a parte do Código de Processo Civil que você precisa ter, as súmulas e assim por diante. No decorrer do curso, nós também vamos aprender a trabalhar com as remissões que aparecem no Vademecum. O que é a remissão? Você vai lá ler o artigo e embaixo do artigo, você já deve ter reparado, quase praticamente acho que todo Vademecum tem isso, tem umas letras bem pequenininhas indicando alguns artigos. E essas letras pequenininhas são de suma importância porque ali de um artigo ele te remete para o outro, que aquele outro artigo que ele está te remetendo pode também ser fundamentação para a sua resposta, ok? Bom, gente, por enquanto é isso. Eu espero vocês aí para conversarmos mais um pouquinho sobre essa introdução da prova, para você ir se familiarizando com o que você vai ter que fazer, como você vai ter que fazer e assim por diante, ok? Ainda tem alguns assuntos importantes que eu quero trazer, vocês vão ver como que é o gabarito da prova, como que é feita a correção da prova, porque não adianta você começar a estudar para algo sem você conhecer qual é o teu objetivo. Não adianta eu te direcionar de um jeito sem você saber aonde você tem que chegar. Então eu preciso que você conheça a banca, conheça a prova, conheça o gabarito para poder estudar especificamente para você gabaritar essa prova. Tudo bem? Então é isso, um beijo e até logo!